Fala galera, beleza? Então aqui nesse vídeo vai ser agora o teste na prática, tá? Da plaquinha RNR EcoMotion, beleza? Já com o driver TB6600, então é esse driver aqui, ó, um driver de 4 ampere, beleza? Então estou mostrando aqui porque às vezes o pessoal coloca nome diferente, tá? Um driver para até 4 ampere. Beleza? Aqui em cima as chavinhas, sendo que 3 chavinhas estão relacionadas ao microstep e 3 estão relacionadas à corrente. Beleza? Então, com base no que você precisa, você ou liga ou desliga as chavinhas. Beleza? Tá? Outra coisa que eu vou mencionar aqui também, é claro, a princípio também, caso você não tenha a menor noção de como fazer a instalação da placa, o processo do Mac 3, colocação do plugin lá, no final do vídeo vai ter uma lista de vídeos, tá? Eu vou colocar tudo junto ali, que esteja relacionado com isso. No outro vídeo eu estava mostrando como você poderia testar simplesmente a plaquinha para saber se pelo menos ela está respondendo como deveria. Então, no caso de quem comprou a plaquinha separada, quer testar ali para ver se pelo menos ela está respondendo, tá? E da mesma forma, isso daí também é o processo de instalação dela, que é bastante simples. Então, vai estar lá nessa lista. Tá? Que seria como testar a plaquinha RNR EcoMotion. Beleza? Então agora aqui vai ser o teste na prática, já com driver e motor de passo. O motor de passo é um de 15 kg. Beleza? Então aqui outra coisa que eu vou mencionar é o seguinte. Tá? Então quando eu comprei, daí vem o diagramazinho ali para fazer a ligação. Aqui é complicado porque se dá foco na tela do computador, fica escuro aqui. Mas o vendedor me disse aqui que tem 2 diagramas. E os 2 são possibilidade de ligação. Eu não sei dizer qual é a diferença entre utilizar um ou outro. Ele falou, você pode utilizar os 2, mas eu aconselho que você faça o que você alimenta os drivers com os 5 volts da placa. Tá? Então, as possibilidades são você pegar um fio 5 volts, a saída 5 volts da placa, e ligar tanto no pull mais quanto no dir mais do driver. E outra possibilidade é você pegar o ground ou o GND da placa e ligar no dir menos e no pull menos. Beleza? Então, com base na escolha que você fez, a outra opção que sobrar vai ser tanto o pull quanto o dir, o pulso e a direção do eixo, tá? Então lá na plaquinha aqui a gente tem o XP e o XD, que seria o X-pull e o X-dir, beleza? Então a que eu vou utilizar aqui vai ser essa, de alimentar pegando 5 volts da placa e ligando no pull mais e no dir mais, beleza? Aí o pull menos e o dir menos é a informação que vai vir aqui do eixo, tá? No caso, a gente vai utilizar como exemplo o X, beleza? Então, a primeira ligação que a gente faz é justamente essa, tá? Então, você não precisa, por exemplo, ligar um monte de fiozinho aqui nos 5 volts para mandar para o driver. Daqui sai um, você liga tanto ou no pull mais ou no dir mais, aí você escolhe, e depois você só faz um jump, beleza? Ligou um deles aqui e daqui você liga. Ou você já prepara um fiozinho com jump, que ele vai sair daqui 1 e depois daqui ele vira 2. Beleza? Então vamos ligar aqui, ó. É o segundo pino dessa fileira. Mas não se apegue tanto à questão de pino, tá? Confere. De fato ali está marcado 5 volts. Beleza? Então essa é a primeira ligação. Então como a gente utilizou... vou mostrar nesse daqui, mas fica lá. Então a gente já colocou aqui no pull mais e no dir mais. A gente alimentou eles com 5 volts ali. Ah, então tá vindo da placa 5 volts para o pull mais e para o dir mais. Agora no dir menos e no pull menos a gente vai ligar a informação que vai vir da placa, tanto o XP, que é o pulso, que é o pull aqui, e o XD, que é o dir. Beleza? Não tem segredo.
Então deixa eu só ver aqui. Então esse pretinho aqui é o pool. Vou pegar aqui, ó, o XP. E esse branquinho aqui é o XD. Beleza? Outra informação, tá? Você pode utilizar a plaquinha sem a necessidade de alimentação dos 24 volts. Desde que você não vá utilizar as saídas que estão aqui embaixo e as entradas, ou seja, instalar fim de curso, relé, essas coisas. Se você quiser fazer a ligação simples, sem fim de curso, sem relé, sem nada do tipo, você pode utilizar simplesmente a alimentação de 5 volts pela entrada USB, tá? Agora, se você tem a intenção de ligar relé, de instalar fim de curso, aqui na plaquinha, ó, tem 24 volts e o DCM, beleza? Então você liga o positivo aqui no 24 volts e o negativo no DCM, tá ok? Então aqui a gente vai testar simples mesmo, sem necessidade de alimentação. Outra coisa também posso alimentar a placa e posso alimentar os drivers com a mesma fonte? Pode sim, tá? Mas a grande maioria das pessoas, ou pelo menos quando é mais empresa, elas preferem ter duas fontes. Uma fonte para alimentar individualmente aqui a placa e uma fonte para alimentar individualmente os drivers, tá? O que pode acontecer, vamos supor, mas enfim, se a placa, se a fonte for fraca, por assim dizer, então você alimentando os drivers e alimentando a placa também pode ser que aconteça disso afetar de alguma forma o desempenho, beleza? Outra questão também, a placa ela pede uma fonte de no máximo 24 volts, enquanto o driver eu posso ligar até uma fonte de 42 volts, beleza? Então aí também está outra questão, se você quiser utilizar uma fonte mais forte só para os drivers, beleza? Agora, se não, enfim, pode ser que nem vai trabalhar, não é uma máquina tão grande, tão robusta, com tanta exigência, eu não vejo problema em alimentar tanto a placa quanto os drivers, beleza? Então agora é a questão da alimentação dos drivers, tá? Então aqui, ó, tem aqui, ó, VCC e ground, positivo e o negativo, beleza? Então, como está ligado aqui, ó. Tá? Então eu estou utilizando a fonte de 24 volts, tá? Se eu quisesse, então eu poderia puxar um cabinho daqui e alimentar aqui, para utilizar fim de curso, para utilizar relé e coisas do tipo, tá? Então tá feita a ligação bem simples aqui. Agora o que fica faltando é simplesmente a ligação das bobinas, tá? Que você já deve ter identificado previamente ali do motor. Então aqui seria uma bobina, o pino, vamos contar de baixo para cima, tá? De baixo para cima. O 3 e o 4 é uma bobina, o 5 e 6 é a outra. Tá? Ligou uma bobina aqui, uma bobina ali, já está pronto para funcionar. Vamos alimentar a fonte. Fonte está ligada, driver está ligado. Agora vamos conectar aqui a placa. Opa. E vamos para o Mac 3. Então, não sei se dá para vocês perceberem, mas vou deixar aqui para ver que está fazendo barulho e tá escutando, né? Então aqui está a ligação de bobina, certo? Só que logo quando você conectar a primeira vez e tudo mais, você tem que vir aqui em configuração. Mas isso daqui vai ser mais relevante na hora que de fato você
você for montar a máquina ali, porque dependendo de cada fuso tem um passo diferente e tudo mais. Só que aqui, nesse motor tuning aqui, geralmente aqui tá uma aceleração muito baixa, cara. Então, quando eu conectei, tava tipo assim, ó, 4. Então, tá vendo? Ó, o tempo, isso aí é aceleração, é o tempo de resposta. Então, às vezes você dá o toque aqui e ele ainda continua se movimentando. Quando você segura, tá? Fica numa tremedeira danada. Beleza? Então, aí precisa fazer aquela configuração. Mas aí já é assunto de outro vídeo. Mas só para, tipo, tá testando, vem aqui em Motor Tuning, seleciona o eixo que você vai fazer. Nesse caso é o X aqui. E coloca uma aceleração boa. Eu não sei como que é o cálculo disso, mas na minha outra máquina eu coloquei tipo como aceleração de referência mais ou menos uns 10% do que seria aqui a velocidade. Tá? Eu só estou dizendo. Isso não é um parâmetro certo para se dizer, mas de uma maneira geral você testa aí, mas se colocar 200, por exemplo, ó, salvou, a resposta é imediata. Ó. Clicou no botão, ele responde. Agora, aquela aceleração, quando está muito baixa, ela determina assim, o quão vai ser demorado para ele atingir aquele pico de velocidade. Se é 2000, ele vai acelerar até chegar no 2000. A partir do ponto que está ali 200, é instantâneo, ele já acelera ali, ó, para 200, tá? Então tem que testar. Aí é questão de teste de configuração, mas aqui era só para ver que tá tudo certinho. Beleza? Aí questão de quantos passos tem que fazer na configuração ali, aí já depende de outros 500. Fuso, correia, o que vai utilizar, mas são procedimentos bem simples, tá? A ideia aqui era só para mostrar como você faz um teste na prática, como a ligação é simples, tá? Quando vê num primeiro momento parece ser um negócio complicado, mas é simples demais, cara, tá? Então aqui eu só estou testando eu vou montar uma outra máquina. Na verdade eu vou fazer uma modificação na minha máquina, ela vai ficar bem maior, ela vai passar de 3 motores para 4 motores também. E eu já estou testando para ver se está tudo certo, para na hora que eu fizer a montagem não ter nenhuma surpresa na hora, beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!